Muito bem. Em primeiro lugar, quero agradecer esse convite, mas mais do que isso eu queria felicitar os seus organizadores e todos que estão aqui, porque eu acho que nós estamos vivendo um momento onde a reflexão sobre essa importante conjuntura que o país e o mundo estão vivendo é de grande relevância, né? Tem havido pouca reflexão, né? E eu acho que reflexão se impõe nesse momento talvez mais do que nunca. Eu acho que o debate ele é oportuno. Eu preparei um roteirozinho aqui para não me perder. O debate ele é de grande oportunidade porque ele põe a questão da evolução do pensamento de esquerda, da trajetória do socialismo, etc., numa perspectiva histórica. E eu acho que esse é o melhor caminho. Eu desconfio muito desses debates que se dão exclusivamente no plano das ideias, porque, em geral, quando nós queremos fazer uma história das ideias separada da história real, ainda que a história das ideias também seja uma história real, mas enfim, das outras dimensões da história, nós enveredamos muitas vezes num confronto de posições ou de práticas políticas com supostas ortodoxias, né? Isto não está de acordo com o pensamento de Marx, isso não está de acordo com o marxismo. Como eu não acredito que exista o marxismo, eu acho que existem marxismos, que são relações históricas que foram sendo estabelecidas pelo movimento operário e pelos intelectuais com o pensamento de Marx. Então, eu quero escapar justamente dessa tentação que eu mencionei aqui. Em segundo lugar, eu acho que foi muito oportuno também que vocês tivessem proposto esses dois períodos históricos, mais um terceiro. Agora eu fiquei em dúvida se eu entro Getúlio ou não, né? Mas, enfim, eu vou mencionar um pouquinho porque eu acho que vale a pena. Por quê? Porque eu acho que são dois períodos cruciais da história do país, né? São dois períodos nos quais, efetivamente, houve transformações decisivas, né? E transformações essas que interpelaram fortemente o pensamento de esquerda também. Não é que elas tenham sido importantes só por isso, mas elas também foram importantes por isso. Eu estou me referindo, evidentemente, àquele período que vai, aquele primeiro período que nós poderíamos localizar nos anos 30, e um segundo período que eu situaria da metade dos anos 50 até 64, e eu não hesitaria em dizer que mais do que 64. Eu acho que, de certa maneira, alguns dos ecos da problemática de 64, sobretudo no plano das ideias, no plano das manifestações culturais, artísticas, se estende até 68. Nesses dois momentos que foram referidos aqui, o que me parece relevante é que não só houve grandes transformações econômicas, sociais e políticas, mas houve também uma enorme efervescência do ponto de vista cultural, artístico e do ponto de vista da história das ideias. Tomemos os anos 30, por exemplo, né? Ainda outro dia eu via uma intervenção do nosso mestre, esse sim, eu acho que é mestre de todos aqui, Antônio Cândido, que dizia que cada vez mais ele considerava que a Revolução de 30, questionada se é revolução, se não é, não importa, isso que nós conhecemos como Revolução de 30, foi efetivamente um momento fundamental da nossa história. Foi um momento fundamental, em primeiro lugar, porque significou completamente um conjunto de transformações que se beneficiaram, em grande medida, de novas condições internacionais que se criaram a partir, sobretudo, da crise de 1929. É interessante que, naquele momento, aquilo que mais tarde viria a se chamar a periferia do mundo, em muitos lugares se beneficiou justamente dessa ruptura de relações que antes havia, né? E com isso, mais a percepção que o grupo dirigente teve e outras circunstâncias que não cabem aqui
examinar, vou ter que passar muito rápido sobre tudo isso. Eu acho que criaram-se condições materiais e institucionais para que o desenvolvimento do capitalismo no Brasil ganhasse um novo ritmo, uma nova densidade, uma nova característica. Eu acho que é um período também no qual nós temos o fortalecimento da ideia de nação. É interessante observar que essa ideia de nação ela é disputada tanto pelo pensamento de esquerda quanto pelo pensamento de direita. Lembre que os integralistas estavam fortemente ancorados nessa ideia de nação. Lembre-se que os comunistas e aqueles que giravam em torno da esquerda também estavam nisso. E lembre-se mais do que isso, né, que o próprio movimento modernista, que enfatizava muito o tema da nação, se divide naquele momento. Alguns que estavam juntos na Semana de Arte Moderna em 1922 vão estar radicalmente separados, para tomar dois opostos, Oswald de Andrade de um lado e Plínio Salgado de outro, que eram expressões literárias importantes. Eu diria que esse momento ele é marcado não só pela emergência da temática nacional, mas também pela emergência de uma ideia de desenvolvimento econômico. Eu não quero me circunscrever concretamente ao conceito que desenvolvimento econômico passou a ter mais tarde, com Celso Furtado, mas aquilo que nós poderíamos, de uma certa maneira, caracterizar ou como crescimento econômico, ou como evolução econômica do país. E essas duas noções, elas se sobrepõem claramente à noção de democracia. Não é um período no qual os temas da democracia política vicejem muito. Alguma coisa pode aparecer no âmbito da democracia social, mas fundamentalmente os temas da democracia política não estão presentes com força. Pelo contrário, o que nós vemos aí é, inclusive, uma forte presença de pensamentos autoritários, à esquerda e à direita, né? A aliança de classes que se estabelece nesse momento, diferentemente do que ocorreria em outros países, é uma aliança de classes na qual você tem uma burguesia industrial incipiente que está surgindo sob o guarda-chuva do Estado, aliada com os interesses do latifúndio no país. Quer dizer, não há uma ruptura, muito pelo contrário, aquela ruptura que, por exemplo, nós tivemos na Argentina no período peronista, né, que há, de uma certa forma, uma penalização do setor agrário, no Brasil não existe, e as classes trabalhadoras urbanas, também incipientes, porque estão crescendo no marco, elas são muito mais atraídas para esse projeto do que propriamente elas aí estão com vontade própria, né? Evidentemente eu não quero discutir aqui também, acho que é um tema interessante para uma outra ocasião, nós vemos qual é a natureza das transformações que ocorreram nesse período que vai, grosso modo, de 1930 até os anos 50, né? Alguns dirão, uma revolução burguesa tardia, outros vão falar em revolução passiva, via prussiana, coisa do estilo. Portanto, eu quero sair dessas armadilhas que são plenamente justificáveis do ponto de vista conceitual, simplesmente para, de uma forma muito sumária, chamar a atenção para a relevância do período. O outro aspecto que, para concluir essa brevíssima observação sobre o período, que eu queria mencionar é que os anos 30 são anos de enorme efervescência artística e cultural e também no plano das ideias, né? No plano das ideias, bastaria mencionar o fato de que é o momento em que Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda, né, publicam os seus grandes livros, e também nós temos a grande contribuição de outros intelectuais. O Casagrande e Senzala é escrito nesse momento. Também lembro aqui o prefácio do Antônio Cândido, onde ele diz a influência que Casagrande e Senzala, Raízes do Brasil e Formação do Brasil Contemporâneo, tiveram sobre toda uma geração de intelectuais que surgiu naquele momento. No plano artístico, não precisamos ir muito longe. Quer dizer, o surgimento dos grandes escritores brasileiros,
do romance regionalista, do romance urbano. É um momento também no qual nós temos a afirmação muito ligada ao conceito de nação de uma música erudita brasileira. Nós temos também as primeiras manifestações de uma arquitetura brasileira e por aí vamos. Nos anos 55, 64, / 68, né, nós vamos ter uma situação completamente distinta, né, mas muito vinculada a esse período anterior. Por quê? Porque eu diria que, favorecido por uma situação econômica internacional muito particular, vou dizer uma palavra sobre ela, uma situação favorável, né, nós temos a abertura de um novo ciclo de industrialização no país, né, de uma industrialização que vai tocar já não só aqueles setores básicos que começaram a se implantar nos anos 30 e 40, mas que vai afetar concretamente a indústria de bens de capital, de bens de consumo durável, né? A situação internacional ajudou isso. Ajudou porque nós estamos assistindo naquele momento talvez o início de um período decisivo para o capitalismo mundial, que foi depois conhecido como os 30 anos gloriosos, né? Que duraria basicamente até os 70. Nesse período, até meados dos 70, nesse período, né, o capitalismo pôde, as grandes indústrias, sobretudo da Europa, mas também dos Estados Unidos, puderam transferir equipamentos que, de certa maneira, estavam obsoletos no seu país e, portanto, havia uma busca de novos critérios de produtividade, transferir para certos países da periferia. E foi o que houve aqui, né? Alguns observam que talvez nós devêssemos ter sido um pouco mais rigorosos naquele momento, né? E fazer um pouco como os coreanos fizeram e outros países fizeram. Isto é, não só importar esses equipamentos, mas tentar alguns elementos de inovação e não nos transformarmos exclusivamente naquilo que nós nos transformamos durante um bom período, e que é um problema crucial no momento atual, que é numa plataforma periférica de produção de mercadorias. Bem, esse período é o período no qual a aliança essencial vai se estabelecer, uma aliança entre o Estado, o capital estrangeiro e o capital nacional. No entanto, ele é interessante observar porque nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o surgimento de contradições, ou a emergência de contradições, estou usando uma palavra daquelas antigas que a gente usava no passado, né, de contradições que não tinham se manifestado com tanta ênfase em períodos anteriores por uma série de circunstâncias, ou que tinham aparecido muito mais numa dimensão micro, nos conflitos fabris, em alguns conflitos de campo, etc, etc. Não, mas nós temos uma generalização muito maior. O que vai ocorrer? Nós vamos ter uma reemergência do movimento operário, né, que busca, inclusive, acertar uma atuação conjunta, todas as tentativas de criar centrais sindicais, etc, etc. Nós vamos ter uma fortíssima presença dos estudantes na vida política do país, dos intelectuais, das camadas médias, enfim. E isso tudo movendo-se em torno de quê? Em torno da necessidade de não dar simplesmente continuidade àquele modelo, mas de colocar o dedo na ferida em algumas questões cruciais. Uma das questões, evidentemente, era a questão fundiária no país, né, que estava muito amparado no fato de que nós tivemos um grande movimento camponês naquele momento, né? Seja as ligas camponesas do Nordeste, seja o movimento do sindicalismo rural em outras partes do país. Todos eles concentrados concretamente nessa questão, que era uma questão essencial, que era o problema da reforma agrária e, portanto, de uma certa forma, por fim, aquela aliança que tinha havido até então, né? Tudo isso, evidentemente, num quadro difícil, né? Num quadro difícil, porque o desenvolvimentismo juscelinista tinha acentuado certos desequilíbrios, digamos, macroeconômicos, né? E, de uma certa maneira, eles acentuaram uma polêmica que já havia nos anos 40, lembramos
do debate entre Eugênio Boudin e o Roberto Simons, que aparecia como a polêmica entre os estruturalistas e os monetaristas. Isto é, a polêmica que, na sua versão mais recente, poderia ser caracterizada como entre os desenvolvimentistas e os neoliberais. Eram neoliberais à vala elétrica os monetaristas daquele período. E então, todos os grandes conflitos que se davam naquele momento, sobretudo no período de acentuada inflação, era saber qual o caminho que deveria ser seguido. Se era um caminho monetarista, um caminho estruturalista, e o que nós vimos concretamente, que as tentativas, em alguns casos, de conciliação, inclusive, disso, eu estou pensando aqui no que foi o plano trienal do Celso Furtado, e os ensaios políticos do Santiago Dantas naquele momento, eram basicamente uma busca de encontrar uma solução de conciliação. O problema é que não havia consenso em torno disso e não havia, sobretudo, uma força social popular suficientemente expressiva que pudesse garantir concretamente o êxito daquelas políticas. Se nós formos examinar as expressões, como fizemos rapidamente nos anos 30, mencionando o Gilberto Freire, o Sérgio Buarque e o Caio Prado como expressões fortes, nós vamos ver que há expressões intelectuais de grande peso naquele momento. Nós temos, por exemplo, o Celso Furtado, justamente, que é a produção do Celso se desenvolve grande parte nesse período. Nós temos um economista como Inácio Rangel também, nós temos o Izerbe, nós temos um livro pouco conhecido naquele momento, mas escrito naquela conjuntura, que é o Raimundo Fauro, o livro do Raimundo Fauro, Os Donos do Poder. Nós temos a Escola de Sociologia da USP de São Paulo. Enfim, são algumas, seguramente eu estou cometendo algumas injustiças que são graves, porque alguns estarão vivos ainda. Nós tivemos naquele momento, efetivamente, uma grande efervescência do pensamento social, quer dizer, os leitores do Brasil, aqueles que se debruçavam sobre a nossa realidade, tiveram um peso forte naquele momento. Expressões artísticas culturais, nem precisa falar. Cinema novo, arquitetura, as artes visuais de uma maneira geral, a bossa nova, o teatro, enfim, tudo isso significou concretamente também uma mudança do ambiente, da atmosfera cultural do país, com uma particularidade, fortíssima referência ao Brasil. Fortíssima referência ao Brasil. Bem, no que diz respeito aos impactos que isso teve sobre a esquerda, nesses dois períodos, eu diria que nos anos 30, o que nós vamos assistir basicamente é um declínio do anarco-sindicalismo e a hegemonia do Partido Comunista. Isso se dá, entre outras coisas, a partir, inclusive, de uma forte repressão que os sindicatos anarco-sindicalistas sofreram nesse momento, mas também de uma gravitação do Partido Comunista mais além das suas bases propriamente operárias. Lembremos que a Aliança Nacional Libertadora, ela, naquele momento, chegou a juntar mais de 50 mil membros no país, muita gente de classe média, etc., etc., que deu uma amplitude muito grande e, entre outras coisas, a sua presença expressiva nas Forças Armadas, que é um caso pouco recorrente no mundo, talvez Portugal ou um outro país que tenha tido experiência. No caso dos anos 50 a 64, sobretudo se nós fizermos esse prolongamento até 68, o que nós vamos assistir é um momento de aparente apogeu das posições do Partido Comunista, mas ao mesmo tempo o seu esfacelamento. O seu esfacelamento que se dá nos 2, 3 anos imediatamente seguintes ao golpe de 1964 e que vai se acentuar, sobretudo, depois do golpe no golpe de 68. Bem, quando nós falamos então de um terceiro momento, de um terceiro período, eu me somo a essa escolha que vocês fizeram,
o governo Lula como um ponto terminal ou inicial de um período, né? Eu acho que ele nos interpela em que sentido? Em primeiro lugar, nós temos que pensar, coisa que, a meu juízo, foi pouco feita, a especificidade desse período, que eu considero de abertura de uma grande transformação econômica, social e política no país. Sobretudo de uma grande transformação social. Eu acho que se nós tivermos que destacar um dos aspectos desse período, nós vamos, sem dúvida nenhuma, nos concentrarmos sobre a mudança social pela qual o país passou. E, nesse particular, eu não hesitaria em dizer que, provavelmente, a história nos dirá que esse período, sobretudo dependendo do seu desfecho, será o período mais importante do que aqueles dois importantíssimos períodos que nós aqui analisamos. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que nos fica a pergunta: por que, diferentemente dos períodos anteriores, dos dois períodos que eu mencionei, dos 30, dos 50, 64/68, nós não tivemos nenhuma efervescência cultural e, menos ainda, uma renovação de ideias. E quero dizer que essa ausência de uma renovação de ideias é válida tanto à direita quanto à esquerda. E eu não quero responsabilizar vocês, mas eu me incluo nela. Bem, então, acho que esse é um tema que me parece de fundamental importância para que nós possamos avançar hipóteses sobre os desdobramentos desse período, se efetivamente ele é esse período relevante, se ele é essa grande transformação pela qual o país passou. Né? Muito bem. Feito isso, eu quero voltar um pouquinho ao tema das esquerdas, né? e, de uma certa forma, introduzir aqui uma questão que, em algum momento, quando eu escrevia artigos, não era assim, não só memorandos, eu procurei desenvolver, que é uma espécie de uma tipologia da esquerda. Eu odeio as tipologias, mas, digamos, tomem-na com pinça. Eu diria o seguinte: nós tivemos três tipos de esquerda no Brasil. Uma primeira, que é uma esquerda que eu chamaria, deixando os nossos amigos anarco-sindicalistas uma espécie de pré-história. Eu sei que alguns vão tirar pedra sobre isso, mas, enfim, aquela esquerda que nos fala mais diretamente, com a qual nós de alguma maneira tivemos contato, eu diria que nós tivemos uma esquerda que eu chamaria, grosso modo, de comunista, uma segunda, uma esquerda que eu chamaria, grosso modo, de esquerda revolucionária, e uma terceira que eu chamaria de esquerda social. Quero dizer claramente que não me parece que nós devamos fazer, como muitas vezes o fizemos, alguns aqui na sala, dentre os quais eu me incluo, fizemos, foi de pensar que essas esquerdas, elas estavam em ruptura absoluta com as demais. Não. Né? Há elementos de continuidade, há elementos de ruptura, sem dúvida nenhuma, né? E eu acho que, sobretudo, a análise delas não deve ser feita em nenhum tribunal. Ela deve ser feita, concretamente, a partir de elementos que procurem localizar essas expressões políticas e ideológicas nos contextos nas quais elas viveram. Isso não significa absolver nenhuma dos erros, alguns casos graves cometidos, mas significa tratar, sobretudo, de entendê-los. Eu acho que essa é a tarefa fundamental que nós temos para frente. A esquerda comunista, ela surge, no caso brasileiro, num contexto internacional que é, basicamente, a herança da Revolução Soviética. Nós temos, no caso do Brasil, uma situação particular, porque, diferentemente de outros países, ou de quase todos os países nos quais os partidos comunistas eram cisões majoritárias ou minoritárias dos partidos socialistas, aqui não havia um partido socialista relevante, significativo.
O que nós tivemos concretamente foi uma espécie de mutação de uma parte do anarcossindicalismo brasileiro em Partido Comunista, que se filiou à Internacional e que vegetou, vamos dizer assim, até os anos 30, sem grande expressão, não só expressão social, mas inclusive expressão política, né? Eu, durante muito tempo, me dediquei a estudar a literatura desse período e confesso que ela não é uma literatura muito animadora, né? Não é muito animadora, além, não só na quantidade, como sobretudo na qualidade. Ela, no entanto, ela se estende até os anos 60, com vigor e com força. E ela, de uma certa maneira, ainda que eu não goste muito dessa visão de que o Partido Comunista era uma marionete do Partido Comunista Soviético, primeiro da Internacional do Partido Comunista Soviético, mas seguia basicamente as orientações do movimento comunista internacional. E fortaleceu sua presença na sociedade, teve momentos, inclusive, de certa expressão, com a queda do Estado Novo, eu diria mesmo no período de 61 a 64, ainda que não fosse tão forte a sua presença, a sua influência no plano das ideias era grande, e basicamente evoluiu para uma visão de Brasil, de que o Brasil era um país que vivia, por um lado, a dependência do imperialismo norte-americano, por outro lado, a dependência do latifúndio, né? Um latifúndio que ele caracterizava muitas vezes como feudal, né? E que, portanto, a questão fundamental era resolver esse nó, né? Através de uma revolução nacionalista e democrática. Vamos ter claro que, naquele momento, já o conceito de revolução pouco tinha a ver com a ideia de uma tomada do Palácio de Inverno, etc, etc. Era muito mais um conceito, um conceito. E é interessante observar também, quando eu escrevia textos, eu fiz um texto comparando os títulos de livros publicados até 64 e os títulos de livros publicados depois de 64. Era o caminho da Revolução Brasileira, a introdução à Revolução Brasileira, as perspectivas da Revolução Brasileira, já bem nos anos 70, examinando toda a trajetória, era o fracasso da Revolução Brasileira, a Revolução não veio ao encontro e coisas pelo estilo, né? Então, a visão, essa é uma visão, evidentemente, do ponto de vista intelectual pobre, né? Tão pobre que o partido desconheceu o seu grande intelectual, né? Que foi o Caio Prado Júnior, e que justamente se opunha fortemente a essa ideia de um feudalismo no Brasil, né? Essa ideia de, ainda que em algumas formas um pouco simplificadas, mas todos que leram o livro A Revolução Brasileira, que influiu a muitos de nós, né? Que saiu depois do golpe de 64, se lembrarão que ele foi, de uma certa forma, um apoio muito grande para a ruptura da esquerda comunista com a esquerda revolucionária. A esquerda, o contexto internacional da esquerda comunista é interessante, porque se é verdade que, do ponto de vista econômico, essa emergência do capitalismo brasileiro permitiu, essa emergência do capitalismo brasileiro estava sintonizada com as mudanças da economia mundial, também é verdade que essa efervescência social que se produziu, sobretudo no final dos 50, e mais particularmente no começo dos anos 60, né, ia no sentido contrário a um mundo cada vez mais polarizado entre Ocidente e Oriente, cada vez mais sob os efeitos da Guerra Fria. Lembremos que o golpe no Brasil, ainda que ele tenha sido premonitório, ele foi premonitório porque a ele se sucederam uma série de movimentos semelhantes no mundo inteiro, na Indonésia, em Gana, etc. Né? É uma série na Bolívia, é uma série sem fim, na própria Argentina, é uma série sem fim. Estou me referindo àquela primeira leva de golpes de Estado. A esquerda revolucionária
Eu estou usando aqui no meu texto, está tudo entre aspas. Né? Então, comunista entre aspas, revolucionário entre aspas, para que ninguém venha me dizer depois, não era comunista, não era revolucionário. Bom, tudo bem, tá assim. A esquerda revolucionária, ela surge num contexto internacional diferente. Né? Porque se é verdade que nós, em 65, 66, estamos já vivendo essa ofensiva anti-socialista e, sobretudo, a tentativa de neutralizar aquilo que chamavam os regimes intermediários no mundo, Brasil, Indonésia, Gana, tantos outros, Argélia. Se é verdade, mas, ao mesmo tempo, nós vivíamos uma forte influência de um acontecimento maior na nossa região, que foi a Revolução Cubana. E, sobretudo, da leitura que foi feita da Revolução Cubana, que eu acho que, basicamente, a leitura que se fez aqui é uma leitura, eu diria, de inspiração trotskista. Eu não estou dizendo que é possível que nenhum trotskista tenha feito essa leitura, mas, enfim, ela tinha, que era a ideia do transcrescimento de uma revolução democrática numa revolução socialista num período extremamente curto, em função de vicissitudes que o próprio movimento sofreu. Vocês estarão lembrados que em 1950 a Revolução ela é vitoriosa no 1º de janeiro de 1959, e em abril de 1962 ela se declara Revolução Socialista. Né? E ela realiza um conjunto de transformações que eram apresentadas para os países dependentes como os nossos como transformações que deveriam ser seguidas, que deveriam inspirá-los. Né? Isto é, avançar num programa de mudanças sociais mais profundas, sem nenhuma ilusão de acordos com a chamada burguesia nacional. Né? Como alguém disse num congresso da UNE, acho que o Escavão devia estar lá, companheiros, a burguesia nacional, além de não existir, ela é muito fraca. Então, esse era um pouco o tipo de discussão que nós tínhamos naquele momento. Né? Diferentemente da esquerda anterior, ela não tinha um paradigma único. Né? Porque se na esquerda anterior o paradigma dominante era efetivamente o paradigma soviético, por assim dizer, né? O trotskismo era um fenômeno muito, muito marginal. Né? Nesse momento, não. Nesse momento, nós temos uma espécie de pluralidade de paradigmas. Nós temos o guevarismo de um lado, nós temos o maoísmo de outro, nós temos o trotskismo de outro, enfim, paradigmas para todos os gostos naquele momento. Né? A presença na sociedade que essa esquerda tem é complicada, porque eram grupos muito reduzidos, até pelas vicissitudes daquele período, né? E, portanto, ela poderia ter, em algum momento, uma presença difusa, que aparece no entusiasmo dos setores das classes médias, com um sequestro, ou na manifestação dos 100 mil no Rio de Janeiro, etc., etc., mas, em realidade, elas não estavam inseridas concretamente nas transformações, para ser mais preciso, na contra-revolução que estava em marcha no país naquele momento. A visão do Brasil era uma visão simples, ela partia, de certa medida, da negação das posições do Partido Comunista, né, sobre a existência de um feudalismo no país, etc., etc., e elas rapidamente se encaminharam, e nisso tiveram companhia ilustre, para uma visão catastrofista do capitalismo brasileiro. Isto é, o capitalismo brasileiro não tem mais alternativa, né, e nós vamos rapidamente estar confrontados já não mais com aqueles dilemas do passado, mas com um dilema de capitalismo ou socialismo, de uma certa forma. Lembrem que o Celso Furtado, logo depois de 64, ele escreve um texto no qual ele, de uma certa forma, ajudava essa tese, né? Dizendo, olha, o Brasil está sofrendo um processo de agrarização, nós estamos regredindo, né? Eu acho que não houve percepção
suficiente para o fato de que, de 64 a 69, né, a ditadura militar fez um brutal ajuste de corte liberal no país, fez transformações importantíssimas do ponto de vista institucional, e se permitiu depois o milagre brasileiro, né, dos anos 70, que deu no que deu, mas que, entre outras coisas, teve uma capacidade de cooptação de amplos setores das classes trabalhadoras. Não vou dizer que elas aderiram à ditadura, mas elas para frente do Brasil. Não? Bem, ao final dos anos 70, nós temos uma situação nova no país. E eu diria que ela começa a dar nascimento a isso que eu chamo de esquerda social. É interessante observar o seguinte: diferentemente do que ocorreu com as ditaduras na América Sul, a nossa ditadura não foi, ela foi uma ditadura do ponto de vista econômico, desenvolvimentista, enquanto que as outras tinham sido, do ponto de vista econômico, liberais, ou até algumas delas antecipando o neoliberalismo. O Pinochet é, de uma certa maneira, um pouco a matriz da Thatcher e de outros, os Chicago Boys que o assessoravam. Nós tivemos, portanto, essa ditadura que foi autoritária, talvez um pouquinho menos do que outras da Argentina, mas eu não vou ao ponto de falar em dita branda, e que foi extremamente desenvolvimentista. Isso tem algumas implicações, não quero examinar todas aqui, mas chamo a atenção para algumas delas. Enquanto em outros países a classe operária foi desestruturada do ponto de vista sociológico da sua composição, pense na Argentina, no Chile, né? Houve uma brutal desindustrialização. Aqueles operários dos cordões industriais sumiram, viraram miseráveis lá. E não saíram dessa condição com muita facilidade. Alguns continuam lá como miseráveis. E enquanto também essa desestruturação sociológica das classes trabalhadoras implicou numa quebra das organizações sindicais e partidárias, na Argentina sobrou o peronismo, mas aí é normal, porque na Argentina todos são peronistas, como dizia o Perón, então não haveria por que não. Mas, enfim, aquilo, né, que foi o... Lembram o que era o Partido Comunista no Chile, o que era o Partido Socialista, enfim, isso desapareceu. Ou se fragilizou muito, o que explica, inclusive, por que as transições lá tiveram as características que tiveram. Aqui não foi o contrário. Nós tivemos, não tinha muito o que destruir, o que tinha que destruir era a esquerda revolucionária, essa destruição foi feita com certa rapidez, se deram o luxo, inclusive, num determinado momento, de reprimir o Partido Comunista, que não era ameaça, né, que foi muito mais resultado de um conflito interno entre os militares, e o país desenvolveu-se de forma perversa, de forma extremamente perversa, mas enquanto que a classe operária encolheu em outros países, aqui ela cresceu 4 vezes. E, portanto, de uma certa forma, a base social para a própria superação da ditadura foi sendo criada pela própria ditadura. O Brizola sempre dizia isso: filhotes da ditadura são esses aí, etc. Isso é um projeto do poderio, evidentemente com maus argumentos e com más intenções, ele apontava para um problema real. Eu me lembro que há algum tempo, também pensando um pouco sobre fenômenos desse tipo, eu procurei fazer uma certa associação entre o surgimento dessa esquerda social, mais concretamente do PT, e o surgimento da social-democracia alemã.
porque ela se dá, o surgimento da social-democracia alemã, que tem uma expansão brutal, assim, em termos de quantidade de trabalhadores, de sindicatos, de votações, ela se dá num quadro de grande expansão econômica da Alemanha, quando a Alemanha se transforma na potência econômica hegemônica, e ao mesmo tempo de repressão. Essa coisa de crescimento material, né, e repressão política. Né, e vai, né, a diferença que nós teríamos em relação à nossa experiência nacional aqui é de que, enquanto que a social-democracia ela era nutrida basicamente por um quadro ideológico mais ou menos forte, Marx ou Lassalle, enfim, eram grandes referências ideológicas. No caso do Brasil, não. Aqui era o mais absoluto ecletismo possível. Né? O contexto internacional do surgimento dessa esquerda social, e aqui eu não estou falando só do surgimento, mas do seu próprio desenvolvimento, é interessante observar porque ele corresponde a uma degradação dos dois grandes paradigmas que nós tínhamos no mundo naquele momento. De um lado, o paradigma soviético, né, marcado pela queda do Muro de Berlim e depois a autodissolução da União Soviética, e a quebra também do paradigma social-democrata. É o momento em que a social-democracia não é capaz de dar resposta à crise que os países europeus estavam vivendo, né, e tem uma deriva de tipo neoliberal muito forte, né, e está pagando preço até agora disso, e provavelmente pagará mais aí. Né. Bem, razão pela qual, em algum tempo, pensei um pouco nessa esquerda que estava aqui surgindo, mas que seguramente tem também expressão em outros países, como uma esquerda pós-comunista e pós-social-democrática. É um conceito muito cômodo, né, porque não quer dizer muita coisa, só quer dizer que não é nem comunista, nem social-democrática, é pós. Né? Bem, o contexto interno, né, como eu mencionei, foi um contexto de emergência dos movimentos sociais, a começar pelo movimento operário sindical, todos nós conhecemos essa história, não precisamos, né, mas também de movimentos sociais urbanos, que estavam muito ligados à enorme degradação das condições de vida nas cidades, né, porque o regime, evidentemente, foi um regime de forte exclusão social. Né, o regime militar, do ponto de vista econômico, ele impôs condições muito difíceis. Né? Então, todos estão lembrados, movimentos de creches, movimentos de melhoria das condições de vida nas favelas, etc. E ele atrai, né, todo um conjunto de forças que são, como eu mencionei anteriormente, forças que não têm uma unidade ideológica. Você tem aí uma infinidade de restos de organizações do período da esquerda revolucionária, né? É o chamado período do PT de duas camisetas, porque alguns achavam que a verdadeira camiseta estava debaixo da camiseta do PT. Alguns setores, inclusive, do próprio Partido Comunista, que já há mais tempo desiludidos vêm, mas, sobretudo, o que nós temos é uma fortíssima presença de movimentos sociais e de novas lideranças sociais, né? Introduzindo, inclusive, questões novas. A questão dos direitos humanos, o papel dos movimentos pela anistia foi muito forte, a questão dos movimentos de mulheres que estavam surgindo, já alguma coisa do ambientalismo, enfim, tudo isso que depois se denominou de novos movimentos sociais estiveram aí presentes. E encontraram, de alguma maneira, no PT, né, um ponto de convergência. Eu acho que é importante, quando se reconstituir historicamente isso,
esse período, não só o período de fundação do PT, mas os primeiros anos do PT, será de grande importância ir examinando, digamos, aquele tema que eu anteriormente mencionei, isto é, rupturas e continuidades que vão se dando. É interessante observar também que a ênfase dessa nova... Bom, nós não temos, portanto, paradigmas teórico-políticos, como nos casos anteriores, né? E tampouco temos, naquele momento, uma visão abrangente de país. O Brasil não comparece no discurso do PT como uma coisa mais sistêmica, como, de certa maneira, comparecia no discurso do partidão, né? E até, em alguns casos, no próprio discurso da esquerda revolucionária. Há, no entanto, uma clara ênfase nos temas sociais. Os temas sociais são temas de grande importância e eu diria que a isso corresponde também uma fluidez nas definições de natureza econômica e, inclusive, nas definições de natureza política sobre os temas democráticos no país. Quer dizer, não é ocasional, né, o comportamento da nossa bancada na Constituinte. O comportamento da nossa bancada na Constituinte significa, concretamente, colocar-se um pouco à margem daquela institucionalidade, como se dizia, e pensar que os grandes problemas do país seriam resolvidos a partir de uma visão basista, né? Uma visão basista, não, vamos consultar as massas, tudo será consultando as massas e aí nós vamos... Né? No entanto, né, eu acho que pouco a pouco essa esquerda social, a partir inclusive das suas derrotas, das suas vicissitudes, né, ela vai entendendo que o processo político é um processo mais complexo, né, e se introduz, se não me engano, no final dos anos 80, acho que no 5º Encontro Nacional, a ideia de acumulação de forças. Né? Não se trata mais, se abandona, sem dizê-lo, a ideia de uma revolução com tomada do poder, ainda que essa visão nunca tenha estado explicitada, e se pensa concretamente que, por meio de um caminho eleitoral, é possível chegar a governar o país e mudar o país. Bem, evidentemente, eu queria aqui introduzir o último elemento dessa esquerda social, porque sem ele ela fica um pouco sem cara, que é o Lula. Qual é a importância do Lula? Cada um terá a sua avaliação sobre isso, mas eu diria que o que é extraordinariamente relevante é que tenham se concentrado numa personalidade, de uma certa forma, aspirações, características, né, dimensões que foram percebidas pela sociedade brasileira, né, como fundamentais. Né, e, sobretudo, que introduziam na política brasileira algo que aí não estava, para o bem e para o mal. Né. Eu me lembro que quando o PT sofreu aquela derrota surpreendente para nós, porque todos os demais já deveriam saber que nós vamos perder as eleições de 82, né? O Lula ia falar em cidades de 10 mil habitantes e tinha 11 mil pessoas no comício, entende? O comício da Charles Miller aqui no final era comício de vencedor, né? E nós fizemos pífios 10%, chegando atrás do Jânio Quadros das eleições. Né? O que se revelou naquele momento? Eu acho que se revelou, de um lado, essa potencialidade do partido alternativo, da novidade, etc., mas também a limitação. Eu me lembro que o Paulo Sérgio Pinheiro escreveu um artigo muito interessante, na época, sobre esse fenômeno, e que se chamava, sintomaticamente, o PT e o Novo Total. Né? Quer dizer, o PT e o Novo Total. Quer dizer, nós tínhamos a ideia de que nós éramos uma novidade total e que essa novidade seria suficientemente significativa para nós mudarmos. Não foi assim. Né? Eu diria que aí nós tivemos que fazer um longuíssimo aprendizado, né? Inclusive aquele
quase gosto da vitória em 89, muitos dizem que bom que nós perdemos aquela eleição, eu não sou tão radical assim, até que nós chegamos em 2002 naquilo que pomposamente os sociólogos chamariam de o momento Lula. Por quê? Por que esse momento Lula? Porque efetivamente não só aquela acumulação de forças que tinha se dado na sociedade dava-lhe uma base fundamental, mas os problemas que o país estava vivendo e a percepção que a maioria da sociedade teve desses problemas permitiu que o Lula ganhasse. Quer dizer, ali houve uma inteligência, sempre há inteligência dos eleitores, eu não sou desses que acham que os eleitores são bons quando nós perdemos a eleição, acho que sempre são inteligentes, mas ali houve uma inteligência particular, né, porque eles captaram concretamente que depois de 8 anos de um governo que aparentemente tinha sido orientado por forças reformistas, né? A reforma não só não vinha, mas nós estamos confrontados com uma ameaça muito grave de uma regressão do país, né? As pessoas não gostam muito de falar nisso, porque em muitos caiu essa ideia de continuidade dos governos. Não. Nós estávamos com uma situação de descontrole inflacionário, nós estávamos com uma situação cambial péssima, nós estávamos com uma situação de vulnerabilidade externa horrível, nós estávamos com os problemas sociais muitíssimo graves que demandariam, de qualquer maneira, um esforço extraordinário. E eu acho que aí houve a sabedoria do partido, mas particularmente a sabedoria do Lula de antecipar uma fórmula que, no fundo, foi a fórmula que lhe permitiu não só ganhar as eleições, mas governar o país. Não. E que é não buscar a confrontação, mas buscar um processo de convergência. Não? E eu quero depois desenvolver um pouco isso, para que não fique simplesmente com uma ideia um pouco pastoral, assim, de que a convergência resolve tudo, a confrontação é nada. Não. Tem uma... Bem, essa conjuntura de 2002, que dá nascimento ao governo Lula, como eu disse, eu acho que é uma conjuntura muito grave naquele momento. Evidentemente, os nossos vizinhos tucanos dizem que ela era grave porque o Lula era uma ameaça. Tá bom. Mas o que o Serra dizia durante a campanha eleitoral? O Serra dizia o seguinte: nós vamos ter o país governado por Lula será uma mistura da Venezuela na política e da Argentina na economia. Vocês estão lembrados do que era a Argentina naquele momento? A Argentina estava derretendo, literalmente derretendo. E, de uma certa maneira, derrotados os tucanos, a aposta básica que eles tinham era: esses caras vão se ferrar no governo, porque não tem nenhuma capacidade, não tem gente tão inteligente como nós, né? E, sobretudo, farão uma política aventureira, etc, etc. E não só nós voltaremos em 2006 nos braços do povo, como nós teremos, de uma certa maneira, extirpado esse pessoal. Estamos daremos uma grande vacina nesse pessoal. Ora, a política que foi seguida é uma combinação de políticas sociais de grande efetividade, de grande ênfase, a partir de uma percepção que o governo todo tinha, mas que o Lula tinha em particular, de que o tema social era o tema fundamental. A questão da inclusão social, a questão do combate à pobreza era... Né? E para isso se utilizou, é importante dizer, não só a Bolsa Família, que foi um fenômeno, um elemento extremamente importante, desqualificado pela oposição, como esmola, coisa do estilo, mas que teve um papel essencial no sentido de criar um mercado, de ajudar a criação do mercado de bens de consumo. Mas houve também uma política salarial extremamente vigorosa. Mesmo no caso do campo, nós tivemos
a multiplicação por 7 dos investimentos, 7 vezes os investimentos na área de reforma agrária. Eu sei que o MST sempre acha que foi pouco, mas enfim, né? Nós tivemos, enfim, um conjunto de medidas, e sobretudo a política salarial, né? Os economistas que analisam com mais distanciamento dizem que, no fundo, a grande transformação na sociedade brasileira se deu não tanto pelas políticas de transferência de renda, mas muito mais pela política salarial, né, que deu invariavelmente aumentos salariais acima da inflação. E isso efetivamente ajudou a constituição de uma tese que era muito cara para nós desde 94, nós tínhamos colocado no programa de governo, que era a ideia de construção de um grande mercado de bens de consumo no país. Que no fundo não era uma ideia socialista, nem muito menos, era uma ideia keynesiana, era uma ideia que seguia muito menos todas as experiências socialistas e seguia muito mais o que o Roosevelt havia feito nos Estados Unidos nos primeiros anos. Também foi um momento de participação popular grande, conferências, consultas, que eu acho que tiveram um papel importante, inclusive, na resolução de crises ulteriores, né? E não poderia deixar de mencionar uma política externa extremamente progressista. Que alguns apresentaram como uma espécie de aspirina que se dava para os setores mais radicais. Enquanto os setores radicais criticam a política econômica, o governo administra esse maná que é a política externa. Mas vamos ter claro o seguinte: essa política externa ela teve um papel importante, porque ela revelou uma certa percepção do governo de que um projeto nacional de desenvolvimento não poderia estar separado de uma visão nossa de inserção internacional e que, portanto, essa era uma questão chave. Nós precisávamos efetivamente nos situarmos no mundo, inclusive para nos situarmos internamente. Eu diria que depois, o contrário ocorre. É porque nós tivemos grande capacidade de resolução de problemas internos que nós podemos ocupar o lugar que o Brasil ocupa no mundo, que, convenhamos, é bem diferente daquele que nós ocupamos 10 anos atrás. E nós tivemos uma política econômica nos 4 primeiros anos extremamente ortodoxa, que pouco diferenciava dos manuais do neoliberalismo. Eu não me incomodo muito com isso, porque todos nós sabemos que em determinados momentos a gente é obrigado a porções de remédios que são muito difíceis de tragar. O que sim eu me incomodo é que, naquele momento, uma parte do governo, ativamente, e a outra, omissamente, o governo tem que ter solidariedade interna, tenha transformado o vício em virtude. Esse é um problema. Eu quero deixar claro que expressei esse ponto de vista sempre intramuros, poucas vezes fora, porque eu acho que quem começa a divergir muito é melhor sair do governo e ir para a sociedade, ou para o partido, etc. Precisa fazer isso, e eu achava que, de qualquer maneira, era mais importante do que nós estamos fazendo em outro setor. Mas eu acho que esse foi um problema real. Quero deixar claro que não estou me indispondo com as medidas, umas talvez pudessem ser evitadas, outras pudessem talvez ser atenuadas, mas havia uma clara definição por parte de algumas pessoas, de que aquele era um bom caminho para lograr objetivos do partido. Eu me lembro, estava comentando com o Arthur agora, vindo para cá, que numa reunião do Diretório Nacional, a primeira reunião que nós fizemos com o André Lavagata, depois da vitória do Lula, um ministro disse: nós precisamos fazer um ajuste fiscal por 20 anos. Eu acho que as pessoas, muita gente, nem sabia bem o que era ajuste fiscal.
fiscal. Ficou muito preocupado, eu fiquei gelado, e muitos ficamos gelados. Ficamos gelados, porque evidentemente vocês podem imaginar o que é um ajuste fiscal por 20 anos. Bom, eu acho que aí nós enfrentamos uma situação complicada, né? Porque alguns dirão foi, bom, grande parte dos dirigentes partidários, os quadros mais experimentados foram para o governo. É possível que isso tenha sido verdade, mas a grande verdade é que a separação entre partido e governo não ficou clara. Não ficou clara. E, portanto, nós nos vimos confrontados com que tipo de problema? De um lado, um partido obediente, apoiando, mas apoiando sem muita convicção. Claro que havia vozes dissidentes, a gente conhece aqueles que todos os dias estão lá defendendo teses mais radicais. Não? E esse silêncio obsequioso que houve naquele momento, não? Ele nos impediu de pensar um pouco. É difícil pensar situações conflitivas, né? Muito difícil. E eu acho que, eu me lembro de um documento, na chamada articulação naquele momento, quando eu li eu fiquei estarrecido, eu digo, não é possível que se escreva isso, sobre a política econômica. Não é isso, não é essa política econômica que nós estamos defendendo. Nós podemos até dizer, olha, na falta de ter em vista as dificuldades. Qual é o problema, entanto, que nós tivemos naquele momento? Nós tivemos uma enorme dificuldade de pensar um problema mais profundo, que é um problema que, com o passar do tempo, foi se tornando mais visível. Qual seja de que nós não éramos um governo só de esquerda. Alguns diziam que era um governo de centro-esquerda. Eu sempre preferi dizer que era um governo de esquerda-centro. Porque eu acho que nós tínhamos o PT, de qualquer maneira, a esquerda, de qualquer maneira, tinha hegemonia nesse governo. E davam a linha, né? A linha fundamental, ainda que com todas as concessões. E que nós estávamos num governo de coalizão, no qual não estavam só partidos de centro, estavam partidos de direita, que vieram por essas particularidades do sistema político brasileiro, mas mais do que isso, por uma problemática mais ampla que nós precisamos estudar com mais cuidado. E que nós tínhamos também um governo que não só na sua base político-partidária tinha esse extraordinário ecletismo, mas também na sua base social, né? Porque era um governo que ia dos pobres à classe trabalhadora até o capital financeiro. Até o capital financeiro. Muito bem, eu vou voltar um pouquinho sobre isso. Eu acho que isso explica um pouco o impacto que os acontecimentos de 2005 tiveram sobre o partido e sobre o governo. O partido estava um pouco tenso, não queria assumir essa discussão, de fato não assumiu, e, sobretudo, ele é visto saindo do bordel. Porque o chamado episódio do Mensalão, né, que foi explorado com uma fúria extraordinária, é como se visse, né, a freira saindo do bordel. Sobretudo nós que tanto tínhamos acumulado forças no passado em torno das bandeiras da moralidade, etc., sem muitas vezes assumir uma perspectiva republicana propriamente dita. O tema do republicanismo era visto assim como um contrabando ideológico que alguns intelectuais queriam introduzir. Não. Mas, e nós nos vimos muito fragilizados naquele momento. Muito fragilizados. O partido foi decapitado. Vocês estão lembrados disso. Quem foi aquelas reuniões que
caía presidente todos os dias. Ninguém queria assumir a presidência do PT. Imagina, hoje todo mundo quer, naquela época ninguém queria. Né? E eu acho que esse problema foi resolvido em grande medida pelo grande condutor que nós temos, que foi o Lula. O Lula percebeu claramente que estava em curso um golpe socialmente organizado, sem ser um grande conhecedor da história do Brasil. Ele sabia que assim foi com Jango, que assim foi com Getúlio, etc. Ele disse, não, senhores, aqui não. E foi aquilo que a imprensa chamou de saída chavista. Vocês estão lembrados? Saída chavista do Lula. Foi a Garanhuns e fez uma mobilização. E num determinado momento a direita disse, não, esse não é o governo Collor. Isso aqui é outra coisa. E fez a opção do sangramento. E se deu mal. Até poderia ter se dado um pouquinho melhor, porque em 2006 nós já temos recuperado muito o prestígio do governo, o impacto das políticas sociais sendo maior. De qualquer maneira, fizemos uma campanha eleitoral que eu acho que tinha alguns equívocos. De certa forma, levantamos os remos achando que a correnteza nos levaria à vitória no primeiro turno. Não nos levou. E uma série de circunstâncias que todos conhecem, eu prefiro não falar sobre elas, até porque eu tive extremamente envolvido nela, nos obrigou, uns poucos no primeiro momento, todo o partido assumiu isso, e Lula sobretudo, a fazer uma campanha de posições muito claras, onde nós resolvemos enfrentar o tucanato naquelas questões que são fundamentais, políticas sociais, privatização, papel do Estado, etc, etc, e colhemos aquele resultado absolutamente extraordinário. O Picolé de Chuchu fez 3 milhões de votos a menos do que tinha feito no primeiro turno. Nunca vi sociologia eleitoral. Derreteu completamente. Não só nós ganhamos todos os votos, quer dizer, ganhamos muitos dos votos dos outros candidatos, mas ganhamos, inclusive, uma parte daqueles que tinham votado nele. E eu chamo a atenção que aí nós temos uma inflexão no segundo governo. Essa inflexão já estava começando a se desenhar com a mudança da política da equipe econômica, né? E eu diria que é uma inflexão de caráter desenvolvimentista, de um novo desenvolvimentismo, também não quero me apegar aqui aos conceitos, né? E que perpassou todo o segundo mandato, aí estão os planos de aceleração do crescimento, Minha Casa Minha Vida, enfim, essas mudanças, e que tiveram continuidade no governo da Dilma. Um governo que apresentava, né, essa forma generosa e vaga de aprofundamento e de continuidade e aprofundamento, né, da obra anterior. Né. Evidentemente, nós precisamos ir além desses dois conceitos, que eles podem ser muito interessantes para a campanha eleitoral, mas eles são... Bem, eu me lembro que muitos de nós tínhamos uma grande preocupação, que foi expressa numa frase assim um pouco sonora, o governo Lula não pode ser um parênteses progressista em uma trajetória conservadora, mas sim tem que ser um elemento de maior continuidade. Nós tivemos conquistas importantes. Eu acho que houve uma mudança na política econômica, eu divirjo radicalmente da ideia de que da continuidade da política FHC com a política atual. Aliás, é divertido, porque eles criticam a política econômica e ao mesmo tempo dizem que é continuidade. Eu acho que nós tivemos avanços muito importantes na educação. Eu estou dizendo isso não porque o ministro é candidato aqui em São Paulo. Eu acho que nós tivemos uma mudança essencial no que diz respeito ao problema do fortalecimento do papel do Estado e do início de uma nova relação mercado-Estado no Brasil. Não é algo completo, mas eu acho que nós tivemos, evidentemente, grandes avanços
no sentido da reconstrução da infraestrutura física, energética e social do país, sem a qual isso aqui não tem nenhuma viabilidade, as dificuldades são muito grandes. Nós tivemos um fortalecimento da democracia, quero depois me referir aos problemas, e nós tivemos, evidentemente, uma afirmação de soberania nacional muito grande e uma relevância do Brasil no mundo como o país nunca tinha tido. Isso não se deveu, de maneira nenhuma, à expansão da China. Todo mundo que conhece minimamente o funcionamento da nossa economia sabe completamente que o elemento dinâmico da economia brasileira não é o seu comércio exterior. O seu comércio exterior ocupa 15% do PIB, é, sem dúvida nenhuma, o mercado interno. E eu diria que mutantes no plano social e político são as transformações sociais e políticas feitas no Brasil que permitiram que o país fosse visto de outra forma. A isso tudo se associando, sem dúvida nenhuma, à própria personalidade do Lula, quer dizer, esse elemento de congregação que ele estabeleceu. Quais são os problemas que nós temos desde isso? Nós temos que dar continuidade aos ajustes macroeconômicos. Nós perdemos uma oportunidade na crise de 2008, quando fomos lenientes à política do Banco Central. O Banco Central, ao invés de baixar os juros naquele momento, podia ter baixado uns 3 pontos, subiu os juros. Foi um absurdo. Isso, até hoje, nós estamos pagando essa conta. Eu acho que tem havido uma correção muito grande disso, a partir de uma sintonia forte que existe entre o Banco Central e o Ministério da Fazenda. Nós vamos ter um problema de dar alternativas qualitativas aos problemas sociais. Até agora, nós enfrentamos os temas sociais muito do ponto de vista da extensão, da abrangência. Isso é válido para a educação, isso é válido para a saúde, isso é válido para outras questões, mas nós sabemos que a qualidade desses serviços sociais é péssima. Tá? E isso tem uma implicação muito grande, tendo em vista quem são os novos usuários desses serviços sociais. Eles vão chegar com muita sede aí para que as coisas sejam resolvidas. Nós temos que ter uma política cultural, não temos. Não quero estender mais sobre o assunto. Os artistas vão reclamar. Nós precisamos fazer mudanças importantes no sistema político brasileiro. Tentamos fazer, não conseguimos armar uma coligação suficientemente forte. E essas mudanças, elas são absolutamente essenciais para que nós venhamos a enfrentar o tema da corrupção, que é o tema que a direita está hoje tentando que é o tema que a direita está tentando hoje transformar no carro-chefe. Por sorte, sem grande êxito, na minha opinião. Nós precisamos enfrentar a questão dos meios de comunicação. Essa é uma questão fundamental. É uma questão delicada, porque é uma questão que vem sempre cercada desses... Basta você falar isso, se tiver um jornalista aqui, amanhã ele vai dizer, vocês estão dizendo que nós temos que controlar a imprensa. Bom, mas enfim, então essa é uma questão essencial. Entre outras coisas, pelo seguinte, com a crise dos partidos, a crise das oposições, os jornais, de uma certa forma, ocuparam o lugar dos partidos. A grande imprensa hoje no Brasil, ela é o comitê central da oposição e também o comitê de agitação e propaganda, aquela velha fórmula que tinha. E bom, eu acho que nós vamos precisar, num futuro não muito longínquo, apresentar de forma mais clara um projeto nacional de desenvolvimento que seja capaz de efetivamente dar, na sua diversidade, nas suas contradições internas, uma visão mais clara do Brasil que nós queremos. Esse governo que nós formamos
esses 3 governos, o terceiro, ele nos traz algumas questões interessantes para pensar. Eu já mencionei, ele é um governo de coalizão social, um governo de coalizão política também. É interessante, outro dia eu estava lendo um artigo de um politólogo argentino, em que, na contramão de muitos dos seus colegas, ele analisava o fenômeno do kirchnerismo na Argentina e fazia uma apaixonada defesa do Kirchner, com a qual estou de acordo. E antes de expor um dos argumentos fundamentais dele, eu quero introduzir um deles. Eu acho que nós estamos assistindo uma situação em que a direita está revelando na América Latina, de uma maneira geral, uma extraordinária incapacidade de governar, de ter propostas. Como eu sou funcionário público, eu não posso mencionar, mas peguem na América do Sul, onde a direita está no governo, não está se dando muito bem. E onde setores de direita ganharam eleições, tiveram que fazer uma inflexão para a esquerda para governar bem. Depois na saída de coisa. Mas o que o nosso politólogo argentino mencionava é uma coisa mais interessante. Eu acho que nós deveríamos pensar muito nisso. É que verificou-se nesses últimos anos, essas últimas décadas talvez, uma extraordinária incapacidade de partidos, de forças que tinham uma origem reformista, de realizar aquelas reformas pelas quais eles lutavam e que eles anunciavam que seriam feitas. Ele está se referindo, no caso argentino, à União Cívica Radical. A União Cívica Radical, como vocês estão lembrados, ganhou 2 eleições e foi um fracasso retumbante. O Alfonsín teve que sair 6 meses antes do governo, de helicóptero, e o De la Rua caiu, também de helicóptero. Então, eu diria que esse argumento ele é um pouco extensível ao PSDB. Vocês estão lembrados que em 1989, o Mário Covas, que era um sujeito de grandes qualidades, de confiabilidade, etc., ele fez um discurso no qual ele anunciava a necessidade de um choque de capitalismo no país. Evidentemente, alguém que anuncia um choque de capitalismo só fará um governo conservador. Quem fez o choque de capitalismo dele foi o Lula. Essa é a questão essencial. O que nos deixa em aberto uma problemática extraordinária, sobretudo para aqueles que acreditam que existe vida além do capitalismo. É o único lugar onde eu acredito que tem vida posterior. Para quem acredita que há vida depois do capitalismo, evidentemente esse tema, mas eu acho que ele ao mesmo tempo nos introduz uma questão muito interessante. É que a política na nossa região aqui, e eu falo porque a nossa região hoje é vista no mundo inteiro como uma região invejável, crescemos, temos um potencial extraordinário, somos todos países democráticos, né? Mas todas essas políticas, eu não quero fazer uma tipologia, não teria nem capacidade nem tempo para fazer, elas têm um elemento, elas demonstram o seguinte: aquelas forças, tipo PSDB, tipo a União Cívica Radical, que poderiam fazer essas mudanças, não estão fazendo. E essas mudanças estão sendo feitas, mudanças moderadas, estão sendo feitas por forças originariamente radicais. Mais isso, em muitos casos, encabeçadas por personagens cínicos, né? Que evidentemente o Estadão vai caracterizar nos seus editoriais como caudilhos. O Kirchner na Argentina, a Clara Cristina, o Lugo no Paraguai, o Chaves na Venezuela, né? E peguem toda a lista, né?
peguem toda a lista aqui, né? E que são, efetivamente, aqueles setores que estão movendo. Isso tem os seus problemas. Tem os seus problemas quando, evidentemente, a política fica excessivamente personalizada. Por isso, eu acho que foi uma decisão de enorme sabedoria do Lula ter claramente barrado a ideia de um terceiro mandato, quando se sabe concretamente que ele teria tido esse terceiro mandato com a mão nas costas. Não só a mudança constitucional, como, né, a sua eleição, seguramente, em primeiro turno. Enfim, esses temas, eu acho que são temas que nós precisamos, né, começar a aprofundar no que diz respeito ao problema do governo. Né? Agora, nós temos problemas que não são problemas do governo, que são problemas da sociedade e que são problemas do nosso partido. Vamos nos interrogar sobre aquela questão tratada bem anteriormente. Prometo que eu estou terminando. Por que nós vivemos um período de mediocrização cultural e por que a nossa produção, mediocrização no plano das ideias, por que a nossa produção cultural é tão pequena em relação a essas mudanças que o país está vivendo? Será simplesmente pela crise dos grandes paradigmas mundiais? Será simplesmente porque a internet, não sei o que mais, enfim, essas explicações? Não. Esses novos veículos, eles poderiam ser vetores justamente de novas grandes expressões. Que coisa mais extraordinária de que temos esses vetores hoje em dia para um debate mais qualificado. Se você entra nas redes sociais, você vai ouvir muita coisa interessante, mas você vai ouvir uma quantidade de merda que é impressionante. E eu acho que isso, então, nos coloca concretamente para o Partido dos Trabalhadores, né, que eu acho até que está vivendo um momento melhor agora, quero dizer isso. Talvez porque eu tenha saído do Executivo, acho que isso vai melhorar um pouco, mas eu acho que está nos colocando problemas interessantes. E nós temos poucas ideias no partido, mas temos muitos interesses de correntes, de pessoas, de grupos. Né? Nós temos uma pequena capacidade de análise e temos também uma pequena capacidade de intervenção social. Isso tem sido reconhecido urbi et orbi, sob a forma afastamento dos movimentos sociais. Será que nós não temos que repensar, entre outras coisas, o nosso relacionamento com os movimentos sociais? Será que os sindicatos não podem assumir outras dimensões, outras... Alguns estão fazendo isso com brilho, inclusive. Não é assim o quadro geral. Né? Nós estamos com muita dificuldade de entender esses fenômenos sociais que estão ocorrendo no país. Isso que se chama a nova classe média brasileira. Quem é essa nova classe média? O que ela quer? Ela pode ser perfeitamente aprisionada, como em alguns episódios já foi, né, por tendências conservadoras. Né? E nós temos também que nos dar, nós temos que dar uma atenção extremamente importante aos jovens. Não vou repetir esse lugar comum que eles são o futuro do país, não, eles são presente. Eles são presentes. Essa é uma questão fundamental. E dar o lugar aos jovens, essa decisão agora de cotas para jovens, etc., ela é de grande importância, né, porque ela vai, sem dúvida nenhuma, criar tensões muito positivas dentro do partido, no sentido de que vai introduzir uma série de questões que, para nós, os mais velhos, serão difíceis de digerir, mas que nós vamos ter que digerir. Então, eu diria que os desafios que nós temos são, basicamente, nós precisamos fazer um grande balanço da experiência do governo. Não fizemos. Não há uma narrativa do governo Lula nem do governo Dilma. Há algumas ideias gerais, etc. Nós precisamos construir essa narrativa. Né? Eu me lembro que quando nós fizemos aquele livro O Brasil entre o Passado e o Futuro, nas vésperas da eleição, nós estávamos procurando justamente
construir um pouco essa narrativa em uma série de aspectos, mas ainda é uma visão extremamente fragmentada. Eu acho que o esforço tem que ser continuado. Nós precisamos traçar estratégias de mobilização, de diálogo com esses novos atores. Nós precisamos, obviamente, dentro do nosso partido, estimular o pensamento crítico. Por isso que eu estou muito satisfeito de que nós tenhamos aqui pessoas que estão interessadas nisso e que podem, sem dúvida nenhuma, muito mais do que quem vem falar aqui, contribuir completamente para essa ideia de criar um pensamento crítico num momento, sobretudo, em que os grandes paradigmas já não existem e que muitos, no momento em que muitos procuram simplesmente refugiar-se em caricaturas daqueles paradigmas para proteger-se desse grande vendaval que as esquerdas estão enfrentando sem muito êxito, pelo menos fora daqui. Nós precisamos, finalmente, pensar que a crise atual que o mundo está vivendo, ela é uma grande oportunidade. Ela é uma extraordinária oportunidade. Por quê? Porque ela põe em questão o capitalismo. Não vamos fazer como os comunistas fizeram em 1929 e em outros momentos da sua história, mesmo em 1917, de pensar que a crise do capitalismo era necessariamente antessala do socialismo. Lamentavelmente, na maioria dos casos, a crise do capitalismo foi antessala do fascismo, das alternativas de direita, e esse é um cenário que está se desenhando concretamente na Europa, em grande medida, e pode se desenhar em outros países. Não é à toa que a sociedade americana esteja hoje paralisada pelo efeito de uma minoria de malucos aí, que defendem as teses as mais absurdas possíveis. Então, eu acho que esse é um momento em que nós poderíamos, além dessas visões mais abrangentes, tentar pensar o que pode ser uma sociedade pós-capitalista. Se ela vai ser socialista, se ela vai ser outra coisa, para mim, não tem muita relevância, não tem muita importância. O que eu acho que é importante é o seguinte: o avanço da democracia nos permite completamente desestabilizar essa ordem cruel que está aí. Desestabilizar não no sentido aventureiro, mas desestabilizar no sentido de uma certa forma, construindo andares a partir dos quais a gente tem um novo edifício, não, uma nova construção, porque eu acho que nós devemos pensar as sociedades futuras como construção. E no momento em que as utopias foram arquivadas, há que dizer que muitas delas tinham que ser arquivadas mesmo, não? Eu acho que está chegado o momento de que nós ganhamos um otimismo. Esse otimismo de pensar o futuro diferentemente do que os europeus estão fazendo agora, para citar um exemplo, né? Esse otimismo nós temos que ter claro que ele não é fruto do acaso, ele é fruto de uma trajetória política dessa esquerda social no Brasil, que com trancos e barrancos, de qualquer maneira, conseguiu produzir uma experiência nova. Obrigado. Vou tentar responder rapidamente as perguntas. Em primeiro lugar, sobre o movimento estudantil, acho que a primeira coisa que nós temos que ter claro é o seguinte: a diferença entre o que eram os estudantes em 1961 e hoje é extraordinária. Naquela época nós tínhamos 100 mil estudantes no Brasil, 90% tinham universidades públicas,
10% de universidades privadas. Hoje nós temos 6 milhões de estudantes no Brasil. Tá? Então, eu inclusive entendo claramente que os mecanismos de representação do movimento estudantil hoje em dia, ou dos estudantes, se é que pode falar em um movimento, de que há movimentos estudantis, são extremamente complexos. São extremamente complexos. Eu acho que é muito difícil, efetivamente, talvez seja um dos desafios que a UNE e outras entidades estudantis têm hoje, é tentar compatibilizar essa diversidade com uma diversidade profunda. A diversidade social dos estudantes. Hoje em dia nós temos uma invasão, uma saudável invasão de pobres na universidade, né, que antes nós não tínhamos. Né? Então, eu acho que isso cria, entre outras coisas, dimensões muito diferenciadas. Né? Eu acho que essa é uma das dificuldades. E outras questões que têm sido muito exploradas, como o problema do aparelhamento das entidades estudantis pelos partidos políticos. Meu Deus do céu, em 1961, as entidades eram absolutamente, entre aspas, aparelhadas. Aquilo lá era uma divisão entre o Partido Comunista e a Ação Popular, né, que controlavam basicamente o Congresso. E depois, em outros momentos gloriosos do movimento estudantil, esse, entre aspas, aparelhamento também existiu. Eu acho que, no fundo, a UNE e outras entidades estudantis vivem um pouco alguns dos problemas que eu mencionei aqui, que os partidos vivem, etc. Que é tentar entender melhor essas mudanças que estão ocorrendo na sociedade, mas, sobretudo, dar soluções práticas. Porque, senão, eu não quero transformar isso aqui num grande processo intelectual. Eu cometi, efetivamente, muitas omissões na minha exposição. Uma delas foi não ter dado o destaque necessário ao papel que as comunidades de base tiveram, e que uma parte relevante da Igreja Católica teve e tem até hoje. Tá? Nós sabemos completamente que, se nós formos fazer uma reconstituição da trajetória de militantes, de dirigentes, de governantes hoje ligados ao PT, nós vamos ver que eles têm o DNA dessa militância progressista da Igreja Católica. Foi aqui observar que isso mudou. Né? Mudou porque, em primeiro lugar, houve uma repressão muito grande dentro da Igreja, aliás, articulada pelo Papa atual, quando ele era o guardião da doutrina, né? Contra a Igreja progressista. Né? E eu acho que também a Igreja Católica, ela se viu confrontada, todos nós estamos vendo confrontados com as mudanças sociais, ela se viu confrontada com as mudanças sociais, porque é evidente que a mobilização de setores populares em torno de demandas que tinham uma dimensão social e política muito clara, né, deixou de lado a mobilização de outros setores que não viam as suas vicissitudes nessa mesma ótica. Né? Então, isso é um problema mais geral. Eu não sou religioso, não sou nem batizado, então não sou uma pessoa autorizada a falar sobre isso. Mas eu acho que existe um problema claro. A Igreja Católica, ela interpela a transcendência. Né? No fundo, ela procura dar uma solução para as pessoas que não se conformam com a morte. Né? Todos nós não deveríamos nos conformar, mas nós reagimos a essa nossa situação transitória na vida de alguma maneira. Então, eles abrem a porta da vida eterna, etc, etc. As igrejas evangélicas, sem deixar isso de lado, elas interpelam os problemas cotidianos das pessoas. A pessoa tem dificuldades amorosas, tem dificuldades no seu trabalho, enfim, ela cumpre, até de certa maneira, um pouco um papel psicanalítico, assim, para muita gente. E eu acho que isso explica, entre outras coisas, a grande atração que esses setores têm. Evidentemente, na medida em que você individualiza os problemas, né, a dimensão social se perde muito. E a Igreja Católica saiu correndo atrás dos evangélicos para fazer mais ou menos a mesma coisa. Isso é uma interpretação assim, muito de algibeira que eu estou dando, mas que eu acho. Agora, quero deixar claro o seguinte: se eu fosse escrever um livro sobre, aliás, já escrevi artigos sobre o surgimento do PT, e neles eu reconheço fortemente o papel determinante que
as comunidades de base tiveram. Olha, o problema da participação da sociedade em processos eleitorais, etc., eu acho que está ligado um pouco ao problema da crise do nosso partido, entende? Na medida que o partido perde um pouco a sua vida cotidiana, ele deixa de ser uma referência mais permanente, né? Ele tende a se mobilizar muito nos períodos eleitorais, e nos períodos eleitorais se mobiliza em torno dos comitês eleitorais. Entendeu? Esse é o problema. Mas isso também é um problema sobre o qual nós temos que refletir. Os partidos comunistas e social-democratas, quando surgiram, tem estudos interessantes que foram feitos na França, sobretudo, que procuram situá-los como uma espécie de contra-sociedade. Né? Então, eles ofereciam alternativas abrangentes, culturais, havia uma imprensa vastíssima, operária para os social-democratas, os comunistas, havia clubes esportivos, havia teatros, havia tudo. Né? Isso mudou. Né? Mesmo aqui no Brasil, os anarco-sindicalistas também tinham toda uma vida cultural, tinha uma contracultura de uma contra-sociedade. Nós estamos numa sociedade integrada, então tem que se ver o seguinte: talvez coisas como essas que estão sendo feitas aqui, né, possam ser formas de mobilização das pessoas, porque as pessoas estão ávidas de discussão, elas querem discutir, isso eu não tenho a menor dúvida. Então temos que ver como é que nós vamos inovar. Bem, o Delmar, ele alegou que tinha sido meu companheiro para me dar umas cutucadas. Delmar, isso aí eu sugiro que vocês façam um debate sobre isso e tragam aqui alguém do governo. Não, eu quero deixar claro o seguinte: eu acho que o problema é o seguinte: nós pegamos um país com apagão, vamos ter claro isso. Aliás, foi uma das coisas que ajudou a derrotar o Fernando Henrique. Né? E nós resolvemos esse problema. Nós não temos crise energética no Brasil. E nós temos hoje uma previsão de 4, 5 anos na frente para resolver os problemas energéticos. Bom, você mesmo mencionou que nós em Copenhague levamos uma proposta ousada. Eu diria, inclusive, foi a proposta mais avançada que qualquer país apresentou lá e que tem implicações concretas do ponto de vista interno. Agora, outros temas que você levantou são temas polêmicos, entende? São temas polêmicos. Eu estou convencido, pelo menos, de que as nossas usinas nucleares, elas têm uma segurança enorme, total. Bom, estou dizendo a minha opinião. Eu, nos últimos meses, fui obrigado, por uma série de razões, a me ocupar desse tema concretamente. E sei que hoje em dia os temas, as ameaças nucleares, elas advêm muito mais de arsenais mal acondicionados pelo mundo inteiro do que concretamente das usinas nucleares. Nós vamos tomar o episódio lá do Japão como um episódio, mas enfim, eu sei que são temas que têm que ser discutidos, não tem a menor dúvida. Da mesma forma que a questão das hidrelétricas. Quer dizer, eu sei que existem fórmulas que estão sendo propostas, as chamadas usinas plataforma na Amazônia, que reduziriam muito esses riscos de deterioração do meio ambiente. Enfim, simplesmente eu só queria fazer uma observação. Eu digo, são temas polêmicos, eu não me sinto nem com a competência para abordá-los um a um, né? Mas eu só queria dizer o seguinte: eu não acho que a Marina captou votos ambientalistas. A Marina é um outro fenômeno eleitoral, é um fenômeno que houve em vários países da América Latina, que é, de uma certa forma, um setor grande da sociedade que não está muito satisfeito com as alternativas que ocorreram e que procura uma alternativa não duradoura. Eu acho que a Marina não repetirá esse resultado que ela teve. Pode ser que eu esteja enganado, eu até aprecio muito, acho que ela é uma pessoa
com grandes qualidades pessoais, etc. Mas acho que não repetirá. Mas esse fenômeno nós tivemos no Chile, com o Marco Henriques, nós tivemos com aquele outro candidato que escapou o nome agora na Colômbia, que também fez. Né? Em vários países da América Latina houve esses terços assim que comoveram. E no caso brasileiro, vamos ter claro o seguinte: ela captou uma votação conservadora poderosíssima. Poderosíssima. Inclusive, essa votação mobilizada em torno de temas morais, aborto, etc. Bem, o meu longínquo da vida UFRJ, eu estava saudável aqui, olha, eu acho que os temas da mídia, eles têm que ser resolvidos em dois âmbitos. O âmbito que me parece mais importante é o âmbito da sociedade. Nós não temos hoje em dia uma clareza muito grande de quais são as alternativas que nós temos de comunicação. Né? Eu acho que pouco a pouco as pessoas estão se dando conta que aquela ideia de ter um grande jornal no país é difícil, é muito, muito difícil. O que então, nós temos que pensar, talvez insistir nisso, não sei, mas pensar em novas mídias que possam beneficiar concretamente um pensamento alternativo. Vamos ter claro o seguinte: nas últimas eleições, pensem numa coisa, o conjunto da grande imprensa foi contra o Lula em 2002, em 2006, e foi contra a Dilma. Conjunto. E, no entanto, nós ganhamos essas 3 eleições. Né? Então, se estabeleceu aquilo que muitos de nós chamamos de diferença entre opinião pública e opinião publicada. Eles achavam que era uma opinião pública, e, na realidade, eles não eram mais do que opinião publicada. Terão todo o direito de expressar seus pontos de vista, etc. Mas nós temos que criar, digamos, antídotos na sociedade. O problema que se coloca, no entanto, que é um problema grave, é o seguinte: hoje em dia é praticamente proibido falar nisso. Qualquer pessoa que disser regulamentação dos meios de comunicação, o Franklin Martins foi arrastado na lama pela grande imprensa, né, em condições que ele foi vítima justamente do sectarismo da grande imprensa. Ele foi demitido da Globo e da CBN, não porque ele fizesse a propaganda do governo, não, simplesmente porque ele era um comentarista imparcial, né, e eles não suportam. Quem ouve as rádios, quem ouve os comentários de televisão, sabe completamente que há uma gigantesca parcialidade. Tudo bem, ele pode fazer isso. O que nós precisamos é criar alternativas disso. Uma das alternativas, eu acho que tem que ser repensada a nossa TV Brasil e outros mecanismos, de tal maneira que eles possam se constituir em alternativa e fortalecer as mídias já existentes. Eu vou fazer uma propaganda gratuita aqui. Carta Capital não é uma revista importante? Quantos de nós assinamos a Carta Capital? Não seria uma coisa importante assiná-la, tê-la como uma referência, né? Viabilizá-la, portanto, inclusive do ponto de vista econômico, né? Com a sua independência, com as suas posições. O que é interessante de intervenção? Olha, dizer que o capital continua hegemônico no país. No mundo, né? No mundo. Provavelmente na Coreia do Norte, não. Em outros países, inclusive, estão transitando no sentido de restabelecer um pouco um outro tipo de relação entre Estado e mercado, entre sociedade e mercado. Eu queria dizer o seguinte: eu comecei falando justamente uma coisa que me parece importante. Se nós quisermos ficar em paz com a nossa consciência ortodoxa, tudo bem, vamos ficar, entende? E vamos jogar pedra nos governos reais, etc. Eu proponho uma outra metodologia, que é a seguinte, que é uma metodologia de valorizar as transformações importantes que estão sendo feitas e, ao mesmo tempo, exercer um pensamento crítico que permite concretamente mudança. A mudança só se dá dessa forma. Entende? Só se dá dessa forma.
Eu tenho muito respeito pelo Chico de Oliveira, etc, mas acho que o Chico de Oliveira não ajuda em nada a mudança. Absolutamente nada. Ele ajuda simplesmente a animar um grupo de pessoas que pensam como ele. Enfim, entende? E eu gostaria que o talento que ele tem pudesse ser utilizado no sentido de um outro tipo de crítica pertinente. Olha, os oligopólios espanhóis se estabeleceram no governo Fernando Henrique. Nós não tínhamos condições de mudar essa situação. Eu não sei o que vai acontecer com a Espanha. Eu só sei concretamente que está havendo um deslocamento muito grande dos investimentos deles para a América Latina, né, em previsão de uma situação horripilante que está se desenhando lá. Está se desenhando basicamente por quê? Porque, evidentemente, eles não têm um equilíbrio claro entre o que deva ser feito em matéria de um ajuste fiscal necessário e de uma política que dinamize a economia, né? Eles estão matando a economia, estão matando o mercado interno, né? E, portanto, esse ajuste vai provocar aquilo que se chama de uma espiral descendente. Esse é o problema da Grécia, esse é o problema da Espanha, esse é o problema de Portugal, esse é o problema da Itália, julgar pelas coisas que estão sendo feitas. Agora, cada um sabe onde aperta o sapato e os movimentos sociais é que tem que dar essa resposta. Tem que dar essa resposta. A grande verdade é que nós temos hoje, nós assistimos uma dificuldade muito grande desses movimentos sociais darem resposta. Não são os partidos, não são os partidos, mas tampouco são esses movimentos sociais que estão aparecendo. Nós vamos ter que examinar completamente como é que isso vai se dar, mas é uma tarefa deles. Nós, felizmente, estamos confrontados com problemas bem melhores do que aqueles. Olha, eu vou mencionar aqui, não quero individualizar as respostas, mas eu vi que algumas questões que apareceram, ou que o PT está sendo desmatado, ou a intervenção da Terezinha, que eu acho muito rigorosa dizer que o PT é responsável pelo desencanto com a política, enfim, que nós apoiamos a grande mídia, etc. Vamos ter claro concretamente o seguinte, que o PT tem problemas, eu não tenho a menor dúvida, aliás, eu acredito que poucos dirigentes, eu não sou mais da executiva, eu sou do diretor nacional, têm feito uma crítica tão aberta como essa que eu faço. Eu não faço somente aqui, eu faço em qualquer lugar. E quando me tocou dirigir o partido numa situação extremamente complexa, eu procurei não só fazer a crítica, como também fazer uma inflexão na política do partido naquele momento. E acho que essa é a minha obrigação e a obrigação de todos aqui. Agora, qual é o problema? Nós podemos nos recolher a uma crítica sistemática e dizer que está tudo ruim, está cada dia pior, etc. Eu acho que eu acho preferível, entende, que aqueles que têm uma opinião crítica se organizem, como nós nos organizamos quando o PT surgiu, e procurem alterar essa situação. E usem de todos os mecanismos. Agora, eu acho o seguinte, não são mecanismos de confrontação. Não são mecanismos de confrontação. Porque o PT terá muitos problemas com alguns dirigentes, grupos, interesses, etc. Tudo isso é verdade. Mas ele ainda é extraordinariamente reconhecido pela sociedade brasileira. Alguém dirá, as pesquisas não valem nada, mas se elas valerem alguma coisa, né, elas nos dão 35% de aceitação na sociedade brasileira e lá embaixo, com 5%, está o segundo partido. O que significa concretamente que há um extraordinário reconhecimento. Quem está pregando muito a volta aos movimentos sociais, que vá aos movimentos sociais e pergunte na sociedade, nos pobres, etc., qual é a imagem que eles têm do partido.
Eu acho que nós nos deixamos muitas vezes contaminar, e, veja bem, eu não estou fazendo nenhuma crítica, todos nós sofremos esse, contaminar muitas vezes pelo um sentimento que uma parte da classe média brasileira tem hoje em dia, e que antes era uma coisa silenciosa, mas que agora se transformou numa coisa mais efetiva. Há um profundo ódio ao PT. Há um profundo ódio. Há um pensamento de direita que antes não estava organizado. As pessoas eram de direita, assim, no dia a dia. Então elas não gostam de negro, não gostam de nordestino, não gostam de pobre, entende? Essas manifestações que às vezes a gente vê surgirem à tona com o pessoal que era contra o metrô ali em Higienópolis. Mas isso aí, meus queridos amigos, isso faz parte do pensamento cotidiano dessas pessoas. Qual é o problema? O problema é que essas pessoas foram, de certa maneira, organizadas. Em primeiro lugar, hoje qualquer pessoa pode ter um laptop, então ela faz um Twitter, um blog, um Facebook, essas porcarias todas, entende? E desanda toda a sua fúria. Se vocês leem, vejam o que foi agora a celebração por parte de dezenas, de centenas, de milhares de pessoas do câncer do Lula. O Estadão teve que sair para defender o Lula e chamá-lo de estadista. Tamanho o horror que foi isso. Isso por um lado. E por outro lado, a imprensa organiza isso. Tem uma rádio aqui em São Paulo que diz a rádio contra a corrupção. Então, há um tipo de mobilização que eu acho que ele está bem, eles têm que fazer isso mesmo. Não estou criticando, eles têm que fazer isso mesmo. Mas há uma mobilização muito, muito forte nesse particular. E eu acho que muitas vezes esse tipo de tema nos atinge. É claro, quem é que não ficou abatido em 2005? Entende? Com dinheiro na cueca, com não sei o que mais. Claro, isso nos atinge. Nos atinge. Agora, nós precisamos elevar o nosso tipo de olhar, né? Criticar essas coisas, punir essas questões, né, que existem dentro do nosso partido e dentro da sociedade humana em geral e avançar. Eu acho que essa ideia de radicalização democrática, Scavone, eu acho que é uma ideia forte, né? Forte. O grande problema é que hoje nós estamos vendo que, quer dizer, uma das questões que apareceu aqui em muitas das intervenções, inclusive naquelas que são muito rigorosas em relação ao partido, é de que a sociedade também está desorganizada. A sociedade está desorganizada. Uma parte da sociedade que se organizava em função de demandas, quando teve as suas demandas atendidas, né, ela, evidentemente, se desorganizou. Né? Poderá haver um novo tipo um novo surto de demandas, que eu acho que são essas demandas de tipo de qualidade. E isso é importante que nós tenhamos capacidade de anteciparmos a isso. Né? Os temas que foram invocados aqui em relação às cidades, eu acho que são totalmente pertinentes. Né? Teve ausente aí uma questão que é fundamental, que é a questão da violência. Né? Para a qual, digamos, eu nem mencionei, mas para a qual o governo federal deu uma contribuição importante. Eu acho que, apesar de que a experiência do Rio de Janeiro é uma experiência em curso, ainda não está concluída, sem dúvida nenhuma tem elementos significativos, né? E que demonstram que um baixo nível de confrontação, né? Um baixo nível de confrontação e, sobretudo, fazendo com que o Estado esteja onde ele não estava. Esse é o problema. O problema da cidade também é esse, é a ausência do Estado. Vocês devem ter visto aquele filme do Joãozinho Moreira Salles, onde ele entrevista um favelado, e o favelado diz o seguinte, não, entrevista um policial que está lá, e o cara diz, olha, meu amigo, tem que ser assim mesmo, porque a única presença do Estado aqui é a polícia. Quer dizer, quando a única presença é a polícia, ou quando há uma ausência total, alguém preenche esse vazio. Né? Alguém preenche esse vazio. Então, as políticas urbanas, vejam o seguinte,
o governo federal tem sensibilidade para isso. Eu não quero dizer que tenha soluções, mas tem sensibilidade para isso, né? Ainda que nós tenhamos que, evidentemente, enfrentar essa coisa no nível regional. Quem me perguntar sobre a política do PT para São Paulo, convidem o Fernando para vir aqui, ele vai explicar direitinho. Entendeu? Eu fui lá da gestão da Marta, mas eu acho que ele já enunciou algumas coisas que apontam para isso: saúde, educação e transporte, não é isso? Que são, evidentemente, grandes demandas que a sociedade tem. Bom, finalmente, fazer uma última consideração, que é o seguinte: o problema se a forma partido é a boa forma ou não, é difícil dizer. Provavelmente, os partidos, tais como nós os tivemos até agora, tenham se esgotado. Isso, ainda que nós tenhamos que enfrentar uma questão crucial, quero insistir nisso, e sobre a qual não houve pressão social suficiente, que é a questão da reforma do sistema partidário, a reforma política. Vejam o contraste que existe entre a mobilização que a direita fez pela ficha limpa e a ausência de mobilização social que houve em torno do problema da reforma partidária. A questão da ficha limpa, entre outras coisas, é uma questão de gravíssimas implicações jurídicas, e por essa razão, inclusive, o Supremo Tribunal Federal, corretamente, está sendo muito cauteloso nessa questão, porque implica concretamente de que processos não concluídos signifiquem punição, enquanto que o outro tema, né, que é o tema, efetivamente, de uma reforma do sistema político eleitoral e partidário no Brasil, né, que teria uma eficácia muito grande sobre a questão da corrupção, né, porque elimina uma das fontes de corrupção, né, ninguém quer mencionar. Eu acho que nós temos, talvez, isso seja um problema, voltando um pouco à questão que eu acho que eu levantava, talvez seja um problema um pouco atávico do partido. Como o PT nasceu naquele período de transição da ditadura para a democracia, e como nós procuramos construir uma identidade diferente de outras forças de oposição democrática do país, nós, de uma certa forma, jogamos a água fora e a criança junto. Nós nos desentendemos muito dos temas democráticos, e não fomos capazes de construir. Nós tangenciamos certas questões. Quando nós abordamos o tema da corrupção, nós fizemos muito mais de uma perspectiva moralista do que de uma perspectiva republicana. Isso termina caindo em cima de nós, como caiu, efetivamente, né? E eu acho que nós precisaríamos realmente refinar mais essa questão, e, sobretudo, o seguinte: não vamos deixar a bandeira da liberdade nas mãos dos liberais, porque os liberais no Brasil, como em outras partes do mundo, sempre foram falsos liberais. Os liberais que nós conhecemos são um pouquinho, o Dr. Cláudio Lemos, esse que eu aprecio muito, esse é um efetivo liberal. Mas eu sempre que encontro o Cláudio, digo: Cláudio, quando é que você vai se filiar ao PT?